Aí. Bom, vocês sabem, então, que semana que vem a gente tem prova, tal, e o sistema mudou um pouquinho nesse semestre. Vai ficar aberto o prazo todo, a semana inteira, cada uma das provas vai ficar lá disponível, mas a partir do momento que vocês abrirem a prova de vocês, vocês têm 3 horas para fazer. Simulando bem aquilo que aconteceria se a gente tivesse no presencial, né? Chegou lá o dia da prova, vocês chegam, a gente coloca vocês, né, nos lugares certinhos, entrega a prova e a partir daquele momento vocês têm das 8h15 até as 11 ou das 7h15 até as 10, mesma coisa, então vai funcionar do mesmo jeito. Vocês já devem ter sido avisados disso, né? Mas eu tinha que passar esse recado, tá? A prova vai ser... Eu não lembro ter sido avisada, mas tudo Não? bem. Bom, então... Uhum. Então, beleza, avisados. Mas a partir do momento que a gente abrir, né? Sim, você abriu, você tem 3 horas para fazer, tá? Então, não dá para fazer, tipo, faz um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, porque vai contar o tempo. Por mais que você saia da tela, vai continuar contando. Então, começou, tem que ir até o final. Uhum. Tá? Beleza, obrigado. Nessas 3 horas, daí vocês têm lá todo o tempo disponível para fazer a prova. No meu caso, são 10 questões. Depois a gente vai fazer um simuladozinho aqui. Tem uma questão só que eu vou pedir um pouquinho de atenção, que é um cálculozinho que precisa fazer, então você já sabe o que é, né? Que para vocês colocarem a resposta, vai estar lá escrito para lembrar vocês, mas eu já vou falando desde já, nessa caixinha de texto que fica aberta, só pode colocar o número. Então, precisa de um número, você vai colocar um número, não pode colocar mais nada, não pode escrever mais nada, porque senão o sistema não reconhece, tá? Então, é só o número e pronto, tá? De resto, são questões de múltipla escolha, normal, como a gente costuma fazer, tá bom? E hoje a gente vai fazer olhar um pouquinho o material. Eu fiz um material para vocês, juntei todo o material que a gente viu, tirei aquilo que não, certeza que não vai cair na prova, que está ligado com histórico, esse tipo de coisa, e a gente vai dar uma olhadinha agora, tá bom? Deixa eu colocar o material então. Esse material já está disponível lá, na página, só que ao invés de estar no lugar normal de material, está lá embaixo em revisão, tá? Quem precisar pegar, tá lá embaixo. Vocês têm que descer até o final, tem um lugar lá que está escrito revisão, tal, daí material, é nesse lugar que está esse material aqui, tá bom? Vamos lá, então. Estão conseguindo ver o material? Sim, tá beleza. Tranquilo, então. Então, aqui a gente já começa com definição de farmácia hospitalar. A gente pula toda aquela parte de histórico que não interessa para o momento, né? Então, só lembrando que uma farmácia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa. Por quê? Porque a gente tem toda a parte técnica, tem parte administrativa e, obviamente, tem a parte assistencial, que é a questão do medicamento e tudo mais. Então, ela é bastante complexa por isso. E as atividades que a gente tem lá vão desde produção, né, passando por armazenamento, que é uma das funções básicas, o controle de estoque, controle de validade, controle de qualidade, tudo mais, a dispensação e a distribuição dos medicamentos e materiais médicos hospitalares. A única coisa que a gente não tem aqui é a administração do medicamento, porque não compete a gente, né? Compete a pessoal da enfermagem. É responsável pela orientação de pacientes internos e ambulatoriais, então hoje já naquela definição mais completa, né,
que o farmacêutico não fica só dentro da farmácia, ele vai até o leito e vai fazer, quando necessário, a orientação, né, sobre medicamentos, tudo mais. Racionalização de custos, que está ligado com a parte administrativa também. Voltando-se também para o ensino e pesquisa, uma coisa importante. Lembre-se que um hospital, para ser uma farmácia hospitalar, para ser considerado como uma farmácia hospitalar verdadeira, ela tem que ser campo de estágio e campo de estudo, tá? Então, tá aí o ensino na questão do estágio e o estudo na questão da pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. Então, basicamente, nessa definição se fala de tudo que a farmácia faz e todas as funções que tem dentro dessa farmácia. Aí a resolução 492 do Conselho, ela acaba falando a mesma coisa de uma forma um pouquinho mais enxuta, mas basicamente ela fala a mesma coisa. Falando um pouquinho do profissional, lembrando que o ideal é o profissional 7 estrelas, né? Que tem certas qualidades, né, que são bastante levadas em consideração. Então, esse profissional, para ser considerado o profissional, né, o farmacêutico, ele tem que ter essas qualidades. Quais são essas qualidades? Prestador de serviço farmacêutico e uma equipe de saúde. Então, os serviços farmacêuticos competentes na área hospitalar têm que ser prestados pelo farmacêutico. Que serviços farmacêuticos são esses? Vocês têm ideia? Porque quando a gente fala de serviço farmacêutico, a gente fala de aferição de pressão, temperatura, colocação de brincos, que mais? Me fugiu agora. Mas que prestação de serviço que o farmacêutico hospitalar faria? Acho que tem Quem que me dá treinar a equipe, né, para prestar atenção ali na dispensação de medicamentos, principalmente que precisa se fazer cálculo. Cálculo, né, para dispensar certo, na dosagem certa. Mas tem uma coisa mais, que é mais voltada à prestação de serviço, porque quando a gente fala de prestação de serviço, a gente está sempre falando, né, do profissional para o cliente, então diretamente com o cliente. Aqui no caso, que relação que teria o profissional com o cliente, né, que é o... Instruir o cliente sobre a interação medicamentosa. Esse tipo de coisa, exatamente. Então, aquele trabalho que a gente falou anteriormente ali na definição, né, do farmacêutico como sendo tendo uma ligação direta com o paciente lá no leito, tudo mais, e depois que ele sai também do hospital, tá ligado com essa prestação de serviços farmacêuticos. Então, de uma forma mais direta, hoje, quem faz e trabalha com farmácia clínica é considerado prestador desse tipo de serviço, tá? Quem fica, né, existem farmácias ainda hoje que o farmacêutico fica lá dentro da farmácia e não sai, e não tem contato com o paciente. Aí ele não está prestando esse tipo de serviço pro usuário. Então, ele não teria essa 7ª estrela, tá? Bom, então essa é uma das estrelas. Quais são as outras? Capaz de tomar decisões. O farmacêutico tem que fazer isso a todo instante. Decisão em relação à compra, em relação a armazenamento, em relação à dispensação. Ele está tomando decisões a todo instante. Então, isso é uma premissa básica. Ele tem que ser comunicador, porque ele tem que se relacionar, né, com os próprios funcionários, ele tem que se relacionar com os prescritores, ele tem que se relacionar com os representantes, com os fornecedores, com os pacientes, e então ele tem que ter essa capacidade de comunicação e a capacidade principalmente de saber
utilizar a melhor forma possível de comunicação em cada um dos casos. Ele não vai falar do mesmo jeito né, utilizando os mesmos termos com o médico ou com o paciente. Se ele falar os mesmos termos que ele fala com o médico e ele utilizar esses mesmos termos para falar com o paciente, pode ser que o paciente não entenda absolutamente nada do que está sendo falado, né, termos técnicos, esse tipo de coisa. Então, além de ser comunicador, ele tem que saber quando e como utilizar os diversos tipos de linguagem. Tem que ser líder, né, ele vai ter um grupo que vai estar subordinado a ele, ele tem que ser líder. Ao mesmo tempo, ele tem que ser gerente, ele tem que saber gerenciar, né, não só gerenciar a farmácia, ele vai ter que saber gerenciar as compras, ele vai ter que saber gerenciar o estoque, ele vai ter que saber gerenciar as pessoas, né? Muitas vezes tentando apaziguar conflitos entre funcionários, coisas que acontecem no dia a dia, né? Tem que ser atualizado permanentemente. Hoje em dia não existe mais aquela coisa de vou me formar e nunca mais quero abrir um livro. Pode ser que livro você não abra mesmo, mas que você vai ter que buscar muita informação, muito conhecimento novo, vai. Não é livro, mas você vai ter que estudar, vai ter que buscar informações, vai ter que ler artigos, esse tipo de coisa. E tem que ser educador. Uma das funções do farmacêutico é fazer, aí sim o que a Simone falou, a atualização, né? Ensinar os funcionários e atualizar os funcionários depois sobre a função e tudo mais. E, ao mesmo tempo, como a farmácia tem que ser um local de estágio, ele tem que ser educador ali também para ensinar um futuro farmacêutico a atuar dentro da área. Tranquilo aqui? Por enquanto, beleza. Tudo sob controle. Tá. Habilidades do farmacêutico hospitalar. A gente tem um livrinho chamado Manual Básico da Farmácia Hospitalar, que fala que o farmacêutico tem que ter as seguintes habilidades. Possuir boa formação técnica, então ter aproveitado bem a faculdade, ter boa comunicação oral, escrita e expositiva. Hoje a gente está com um problema bastante grande na comunicação escrita. As pessoas sabem falar, mas às vezes elas não conseguem passar para o papel de uma forma clara. Então isso, às vezes, pode trazer problemas para a área de farmácia hospitalar. Muitas vezes você precisa fazer um texto, um pedido, uma solicitação, alguma coisa. Se você não escreve isso de forma muito clara, pode ser que uma pessoa que receba essa mensagem interprete de uma forma diferente daquilo que você queria dizer. Isso pode causar todo um transtorno. Então, é necessária essa comunicação oral, escrita e expositiva também, saber, né, explicar as coisas facilmente. Uma outra habilidade é ter feito estágio em farmácia hospitalar, né? A gente já viu isso, que hoje se pede que o farmacêutico, né, que está procurando um emprego, ele tenha feito esse estágio. Possuir conhecimentos básicos de contabilidade, porque, queira ou não queira, ele vai trabalhar com estoque, ele vai trabalhar com cálculos, e vai precisar, então, ter esse conhecimento básico. Possuir curso básico de gerência com ênfase em chefia e liderança, é o ideal, né? Para que, quando você chegue lá no seu novo emprego, você já tem uma noção desses processos, né? Ter conhecimentos básicos de informática e inglês, isso hoje é imprescindível, né? Se você não tiver pelo menos um conhecimento básico na área de informática, você não consegue nem acessar um sistema de controle de estoque, por exemplo, né? E o inglês é fundamental, não adianta. Mas eu não tenho muita habilidade. Mas precisa conhecer um pouquinho, porque muita coisa que a gente vai pesquisar, muita informação que a gente precisa vai estar em inglês, não adianta. Até manual de instrução de algum equipamento, alguma coisa,
muitas vezes vai estar no inglês e você vai precisar dessas informações. E conhecer ferramentas básicas de qualidade total também é imprescindível hoje. Tanto é imprescindível que eu agora falando de mim, estou adaptando a minha tese de doutorado em cima disso, em relação à qualidade total. Então, minha tese vai ser em cima desse assunto. Só um pouquinho que eu vou abrir a porta lá para o pessoal. Vamos lá. Perfil do farmacêutico hospitalar. Aqui eu vou falar só rapidamente de cada um, olhando essa página. Nas próximas páginas tem cada um deles explicado, mas eu vou olhando aqui, vou falando e depois vocês dão uma olhada para ver se ficou faltando alguma coisa. Então, o perfil do farmacêutico hospitalar, qual é? Então, ele tem que estar habilitado, né, para ser capaz de gerir todo o sistema, todo o caminho do medicamento dentro do hospital, desde a sua entrada até a sua saída, né? Então, tudo que está relacionado com o medicamento, basicamente, passa pelas mãos do farmacêutico, ele tem que estar habilitado para isso. Então, as atribuições estão voltadas muito aos objetivos principais da farmácia, né? E são eles 7 objetivos principais. Então, gestão, quando a gente fala em gestão, a gente está falando de todo o processo que vai desde a determinação de quais são os medicamentos que vão fazer parte do rol de medicamentos do hospital, né, até a distribuição desses medicamentos dentro do hospital. Então, todos aqueles itens que a gente estuda e que vai estudar do ciclo da assistência farmacêutica fazem parte dessa gestão. Então, planejamento, aquisição, análise, armazenamento, distribuição e o controle, né, do estoque de medicamentos dentro do hospital. Isso é uma das atribuições. Segundo, desenvolver ou manipular fórmulas magistrais ou oficinais. Lembrando que nem todo hospital manipula medicamentos, mas quando o hospital manipular medicamentos, isso é uma opção, né? As regras para farmácia de manipulação são estendidas para o hospital, então ele tem que se adequar, né, à estrutura física, a forma de trabalho, o controle de qualidade, tudo mais, as regras que a gente tem para a farmácia de manipulação. Então, vamos manipular produto estéril aqui no hospital, então tem que ir lá na legislação que fala da farmácia magistral e ver todas as regras que são solicitadas para a manipulação de medicamento estéril, e assim por diante, tá? E aí, dentro desse espaço criado, dentro das regras, o farmacêutico ele tem a função dele desenvolver as formulações, né, e manipular as formulações. Outra atribuição, produção de medicamentos correlatos. Também aqui é a mesma coisa, não é todo hospital que faz isso, mas se o hospital optar por fazer processo produtivo, ou seja, em escala, diferente da manipulação, que é individual para cada paciente, né? Se o hospital for fazer produção em escala, vai ter que se adequar às regras de uma farmácia, né, de um laboratório industrial. Então, tem que ir lá nas leis que falam sobre indústria de medicamentos, tudo mais, e verificar quais são as condições que a legislação pede. Outra atribuição
está na questão do desenvolvimento de pesquisa e trabalhos, né, que podem ser individuais, próprios, ou junto com outros profissionais do hospital. Então, eu acho que eu não contei um exemplo bastante interessante desse desenvolvimento de pesquisas e a utilização disso no dia a dia, que teve aqui não é o caso de um farmacêutico, mas é o caso de um médico aqui de Curitiba, que é cardiologista, que ele começou a perceber que poderia melhorar algumas coisas em um tipo específico lá de cirurgia cardíaca que ele fazia com uma certa frequência. Então, ele começou a fazer, né, desenvolver uma pesquisa em relação a isso para melhorar o formato da cirurgia, para que fosse melhor para o paciente e tivesse um resultado melhor também, que não fizesse o paciente sofrer tanto, né, diminuísse o sofrimento e, ao mesmo tempo, tivesse resultados melhores. Então, dentro do próprio hospital, ele começou a pesquisar e começou a trabalhar, desenvolver uma nova técnica, e essa técnica passou a ser utilizada como padrão para todo mundo. A gente tem aqui alguns hospitais que têm certos trabalhos, né, que eles se direcionam. O Hospital de Clínicas, por exemplo, trabalha com transplante de medula, e eles, então, fazem diversos trabalhos dentro dessa área para melhorar sempre essa situação, né, essa ação do transplante de medula. Então, eles começaram, entre aspas, do zero, né, e foram trabalhando isso até que eles passaram a ser referência dentro do país em transplante de medula. Então, pesquisa, né, é básico dentro de um hospital, porque você está ali com as informações todas ali, né, está com os recursos todos ali, é só juntar as informações e transformar isso num trabalho. Tá? Que mais? Desenvolver atividades didáticas. Então, como já comentei anteriormente, o farmacêutico vai precisar ensinar os seus funcionários, então ele vai ter que trabalhar dentro dessa área de ensino, né, de treinamento dos funcionários, e o treinamento é um treinamento constante, não é uma vez só, entrou e pronto, faz o treinamento e acabou, não, tem que ser constante. Recebendo estagiários, ele vai ter que utilizar essas técnicas de ensino novamente, né? Sem falar que existem comissões dentro do hospital que trabalham com essa questão do ensino para todos os funcionários. Então, vira e mexe, esses grupos de trabalho que tem dentro dos hospitais, eles acabam produzindo material informativo, material que é distribuído muitas vezes para todos os funcionários, ou às vezes é direcionado para alguns trabalhadores e assim por diante. Então, esse processo de ensino está muito presente dentro do hospital, e geralmente o farmacêutico está dentro disso, porque vira e mexe, o medicamento é abordado em alguma situação, ou é necessário o conhecimento do farmacêutico para criar esse tipo de material. Que mais? Adequar seus problemas políticos, sociais e econômicos. Então, o farmacêutico vai ter muito uma pressão, né? A farmácia gasta demais, farmácia é o setor que mais gasta dentro do hospital. Fora os recursos humanos, quem mais gasta é a farmácia. Então, o farmacêutico sempre vai ouvir isso, né? Sempre vai ser cobrado por isso. Então, ele tem que saber como agir em relação a isso e como contornar esse tipo de situação. Farmácia de hospital público, por exemplo, vai ter sempre troca de pessoas
por favores políticos, né? Então ele vai ter que saber se adequar a essas questões. Ah, entrou não sei quem porque o padrinho é alguém importante, esse tipo de coisa assim, né? Que a gente sabe muito bem que existe aqui no país. E, de repente, uma pessoa totalmente desqualificada, despreparada, vai ter algum tipo de ligação direta com você, e você vai ter que, muitas vezes, suportar esse tipo de coisa, né? Vamos e venhamos. Não tem outra palavra para isso. Vai ter que engolir sapo. Vai ter que engolir sapo. Exato. Então, tem que saber, porque se você não tiver jogo de cintura suficiente, você acaba por ou enlouquecer ou não ficar no local, né? E, infelizmente, o que mais a gente tem aí nos dias de hoje é esse tipo de situação. Então, tem que se adequar, né? Tem que se engolir sapo mesmo, né? Aprender a digerir isso sem se irritar, sem perder as estribeiras, sem se matar, tá? Que mais? Estimular a implantação e desenvolvimento da farmácia clínica. Então, a implantação é uma coisa que vem acontecendo já nos últimos anos. Cada vez mais a gente vê as farmácias, a farmácia clínica se envolvendo dentro dos hospitais, né? E quando elas estão implantadas, tem que sempre estar melhorando. Então, o processo de melhoria contínua, sempre buscando cada vez mais trazer mais benefícios para os usuários, né? E basicamente é esse o perfil. Vou pular aqui tudo que está aqui na frente, porque é basicamente o que eu falei aqui. Aí a gente pula para a questão de estrutura da farmácia hospitalar. Lembrando que a gente tinha uma situação até algum tempo atrás, né, que a farmácia estava lá vinculada à área administrativa, à área de gerência de materiais. Então, os medicamentos e tudo mais eram tratados da mesma forma que qualquer outro produto que o hospital comprasse. Então, uma central de compras, por exemplo, cotava um medicamento da mesma forma que cotava, sei lá, um produto de limpeza, cotava o papel higiênico para abastecer os quartos. Mesma coisa, né? Então era o mesmo tipo de tratamento. E isso não dava certo. Existem algumas prioridades, né, que têm que ser levadas em consideração. No caso de medicamentos, não é só o menor preço que importa, né? E quando não existe o conhecimento dessa questão, né, uma central de compras trata o medicamento como se fosse qualquer outra coisa, é só o menor preço que vai influenciar, né? E no caso do medicamento, principalmente, a gente não pode trabalhar só com esse fator, tem que se trabalhar com outros fatores também, principalmente qualidade, né? Qualidade aliada ao menor preço, ótimo. Qualidade com preço maior, sem qualidade com menor preço, nem pensar, né? Então, isso tem que ser levado sempre em consideração. E muitas vezes uma central de compras, né, não pensa dessa forma. Então, até a década de 90 era assim que funcionava. Depois começou-se a perceber que talvez fosse melhor que a farmácia tivesse ligado a uma diretoria, ou geral, uma diretoria clínica, que tivesse, sim, um conhecimento maior em relação a medicamento, a qualidade, resultados e tudo mais. Então, Professor, oi. Mas para a gente avaliar a qualidade do medicamento é por resposta clínica, né? Que é difícil, assim, por exemplo, se tem um medicamento de referência, você sabe que ele tem um efeito bom, mas ele custa caro. Aí um genérico é só por resposta clínica, mesmo testando, né? Que deveria fazer o mesmo efeito, a gente sabe. Deveria. Sim, e muitas vezes é isso que vai influenciar.
muitas vezes é a observação de quem está administrando lá na frente que vai dizer, olha, esse medicamento talvez, né, não seja o mais adequado. Por mais que, né, ele seja um medicamento genérico, mas tem alguma coisa que não está muito a contento. Então, às vezes ele até faz o mesmo efeito, mas ele aumenta os efeitos colaterais. Eu já vi isso em alguns casos. Sim, sim. É uma coisa muito simples. A gente, quando a gente trabalha com a escolha dos medicamentos, e a gente vai ver isso mais na frente, a gente precisa da informação de todo mundo. Então, quando a gente decide colocar um determinado medicamento dentro do hospital, a gente vai pedir informações para quem prescreve, pedir informações para quem administra. Porque é muito comum, por exemplo, você ter um medicamento dentro do hospital e foi decidido que esse medicamento ia fazer parte da listagem de medicamentos, tá? Aí você começa a receber feedback lá do pessoal da enfermagem. É um injetável, né? Tudo bem, ele é bom, ele faz um bom resultado. Porém, se você prepara o medicamento e não faz a aplicação na hora, ele entope a seringa. E você perde, muitas vezes, o medicamento ou perde a agulha, você tem que trocar de agulha, é um custo a mais. Coisas assim. Você vai preparar o medicamento, quando você vê o medicamento saiu, uma parte dele saiu nas fezes do paciente. Então, esse tipo de coisa é bastante importante, porque, sim, você compra o medicamento, ele, teoricamente, é para ter exatamente as mesmas respostas, né? Mas, às vezes, não é nem a questão da composição. A composição é a mesma, mas, de repente, até a forma de compressão. Essa história do medicamento sair nas fezes, eu vi uma vez um determinado medicamento lá, que não me lembro qual era, que a pessoa foi devolver na farmácia porque ela falou, olha, eu usava o medicamento X, troquei pelo genérico, e quando eu vi, o medicamento estava saindo inteiro nas fezes. Ou seja, foi feito com mesmo princípio ativo, mas é possível que na hora de fazer a compressão tenha sido feita de uma forma com mais força, né? E o medicamento não estava conseguindo se dissolver, né? De tanta pressão que foi feita nesse medicamento. Ele não estava conseguindo se dissolver e estava saindo inteiro nas fezes. Então, sim, esse tipo de coisa é importante. E a gente tem lá um monte de coisas que a gente vai prestar atenção. Claro, isso é muito relativo. A gente tem as mais diversas situações. A gente tem, por exemplo, hospital que só compra o genérico. Tem hospital que não compra medicamento pela marca, mas só pelo sal. Então, vai ter o genérico e vai ter, né, as diferentes fábricas que fazem. E daí a escolha vai passar por vários itens, né, que você tem que avaliar para determinar. E às vezes você não tem tanto essa como é que posso dizer? Autonomia, exatamente. Não tem essa autonomia. Porque, por exemplo, tem alguns planos de saúde que só pagam o medicamento X. Se você não der o medicamento X, você não administrar o medicamento X, eles não pagam. Então, às vezes você fica engessado também por exigências de terceiros. Então, é bem complicado o negócio, porque falar teoria é uma coisa, né? Mas a prática, às vezes, é um pouquinho diferente. Então, a gente tem vários fatores, mas a gente, como farmacêutico, tem que ter esse jogo de cintura todo, então, para tentar trazer o melhor medicamento para dentro do hospital. Tá? Muito bem. Questão de localização. Localização, então, lembrando que
tem que ser um local que você tenha o acesso fácil, né, de fornecedores e, ao mesmo tempo, acesso fácil dos funcionários para os diversos setores de dentro do hospital. Então, a farmácia tem que estar localizada num lugar onde seja fácil de todos os lados. Receber bem os fornecedores, né? Receber bem os materiais, sem atrapalhar o fluxo do hospital e, ao mesmo tempo, ser um local de fácil acesso para quem pode ir até a farmácia e da farmácia para os locais onde os produtos, os medicamentos vão ser entregues, tá? Então, a questão da equidistância é bastante importante, que os locais onde vão ser entregues os medicamentos tenham mais ou menos a mesma distância para que a gente possa ter uma noção boa de logística, cálculo de tempo, tudo mais, saber o tempo que se gasta para fazer a entrega e tudo mais, tá? Área física, a gente tem, então, aqui algumas recomendações, né? Só que essas recomendações são, o próprio nome já diz, só recomendações, a gente tem que ver algumas coisas a mais além disso para que a gente realmente determine qual que é a área física ideal da farmácia. Então, se, de repente, um engenheiro que está construindo o hospital, ele fala assim, qual que é a metragem que você precisa para a sua farmácia? Então, uma recomendação, né, é seguir uma forma é seguir essas 3 recomendações que a gente tem aqui. Se for seguir a Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar, seria 1 metro quadrado por leito. Então, digamos que eu vá ter 10 leitos no hospital, são 10 metros quadrados. Pela Organização Pan-Americana de Saúde, 1,2 metros quadrados. Então, tendo esses 10 leitos, eu teria 12 metros de área necessária para a farmácia. E aqui no Brasil, a gente tem só um professor da USP que faz uma recomendação, 1,5 metro por leito. Então, tendo 10 leitos, seriam 15 metros quadrados a farmácia. Mas isso é só uma recomendação inicial, porque você vai ter que avaliar vários fatores. Então, quais fatores que você vai avaliar? Tipo de hospital, número de leitos, localização geográfica, tipo de assistência prestada, fonte mantenedora e tipo de atendimento e forma de esquema de compras. Tudo isso vai influenciar na área, principalmente a área relacionada ao estoque, né? Tem situações que vão fazer com que você precise de uma área maior para estocar mais produto e alguns outros fatores que vão, de repente, dizer, não precisa de tanto espaço. Daí, juntando todas essas informações, dá para se ter uma noção de uma boa área, de um bom espaço físico para a farmácia. Então, vamos lá. Tipo de hospital. Se ele é geral ou especializado, já vai dar uma indicação, né? O especializado, de uma forma geral, precisa de um espaço menor, porque o número de medicamentos, o número de correlatos, de produtos para a saúde, geralmente são mais reduzidos. O geral já vai precisar, né, uma gama muito maior de medicamentos, então isso já é uma indicação. O tipo de estrutura física vai indicar também, né? Se você tem, por exemplo, tudo centralizado num bloco só, é muito mais fácil, né? Agora, se você tem, você pode centralizar o hospital, a farmácia do hospital dentro desse bloco. Mas tem hospitais mais antigos que eles são divididos em vários blocos, então muitas vezes você precisa ter uma farmácia em cada um desses blocos para abastecer esses blocos. Então, daí você vai precisar de uma quantidade maior. E atividades que vão ser realizadas dentro da farmácia também vão indicar tamanho de espaço que você precisa. Vamos fazer preparação de dose unitária. Então, a gente vai precisar de um espaço para isso, né? Um espaço para
para você fazer toda a separação das doses para cada um dos pacientes. Vamos ter manipulação, então vai precisar de um espaço maior, porque vai precisar, né, de várias salas diferentes, várias estruturas diferentes, e assim vai. Então, tudo isso vai influenciar. O número de leitos vai influenciar também, né? Então, conforme o número de leitos, você vai ter uma determinada quantidade, principalmente de medicamentos para armazenar. Quanto mais leitos você tem, maior é a necessidade de medicamentos que você vai ter. Então, maior o espaço que você vai precisar. Localização geográfica também. Então, dependendo de onde estiver o hospital, você vai ter uma situação diferente. Então, você tem, por exemplo, aquela situação aqui de Curitiba, que você precisa de medicamentos no mesmo dia você recebe, então você não precisa ter uma área de estoque muito grande. E aquela situação de um hospital no interior, um local de difícil acesso, que não tem entrega imediata de medicamentos, muitas vezes você precisa ter um estoque maior, né, para te abastecer por mais tempo, porque não dá para você ficar pedindo todo dia, porque você não recebe todo dia. Então, isso vai influenciar também aonde o hospital está localizado. O tipo de assistência prestada pelo hospital, né? Então, dependendo da especialização, você vai ter diferentes tipos de assistência. E aqui a gente pode falar de vários fatores, né? Então, se é um serviço ambulatorial, se é um serviço de internamento, se é um serviço que tem centro cirúrgico, que não tem, se é um serviço que atende convênio, não atende, é serviço público, não é. Então, tudo isso, né, a especialização toda vai te dizer a tua necessidade, se você vai precisar mais ou menos espaço, porque você vai precisar armazenar mais medicamentos e produtos ou uma quantidade menor. A fonte mantenedora e tipo de atendimento, né, especificamente, então, se você tem atendimento particular, convênio, SUS, cada um deles vai te trazer algumas necessidades, né. Atendimento particular, você vai ter muitas vezes tipo específico de medicamento, mas se o teu hospital atende convênios, você vai ter que ter os medicamentos específicos que o convênio paga. Se você vai ter atendimento pelo SUS, também tem os medicamentos que são exclusivos do SUS e assim por diante. Então, quanto mais tipos diferentes de atendimento, maior tem que ser o teu estoque para você poder abastecer, né, todos esses tipos de atendimento, particular, convênio, SUS, etc. E o esquema de compra da farmácia também é bastante importante. Dependendo da forma como a farmácia decide que vão ser as compras, você vai precisar de um estoque maior ou menor. Então, a gente tem aí quem compra diariamente, né, que é o estoque mínimo, quando precisa você vai lá e compra. Tem local que compra semanalmente, mensalmente. Serviço público geralmente compra semestralmente, porque é todo um trâmite legal que demora bastante tempo. Então, quanto mais tempo for o espaço entre um pedido e outro, maior a necessidade de espaço, porque você vai precisar ter uma quantidade maior de produto armazenado, né? E falando das áreas físicas essenciais, são aquelas áreas, então, mínimas que todo hospital tem que ter. Lembrando que delas, 3 são obrigatórias e 2 são necessárias se você for ter aquele tipo de atividade. Então, obrigatórias para todos. Uma área administrativa, que é onde o farmacêutico vai fazer todo o trabalho administrativo, uma área de dispensação interna e uma central de abastecimento farmacêutico. E as que são essenciais, mas são obrigatórias só quando, em algumas situações, né, a área de produção e manipulação,
quando ela existir, e o Centro de Informações sobre Medicamentos, que tem uma determinada necessidade, a partir de um determinado momento só que ela se torna obrigatória. Então, falando rapidamente da central de abastecimento farmacêutico, é o local onde você vai armazenar os produtos, medicamentos, germicidas, correlatos, outros materiais que possam ser necessários armazenar. Desculpe. O importante é que eles sejam armazenados de forma a manter a qualidade deles, né? Então, todas as necessidades especiais que eles têm, cada produto tem que ser levados em consideração na hora de serem armazenados. Então, você vai fazer de tudo para que esse armazenamento faça com que a qualidade dos produtos se mantenha. Aqui nas condições adequadas, são várias as condições adequadas que a gente tem que prestar atenção. Então, questão de acesso, água e eletricidade, tem que ter boa comunicação, drenagem. Isso aqui eu não vou ficar me atendo. O que é importante aqui, isso aqui depois vocês leem, tá? O importante aqui são essas condições ambientais. Dentre todas as condições que a gente precisa ter, estruturais, né? Tranquilo, então é aquilo que todo mundo já conhece. Tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter ventilação. A gente vai voltar a falar nisso mais à frente. Mas as principais condições que a gente tem que levar em consideração são as condições que a gente chama de ambientais. A gente não pode permitir incidência de luz solar, porque a luz pode trazer problemas para os medicamentos. A temperatura, que tem que estar numa faixa de 20 a 22 graus Celsius, ela pode ir de 15 até 30, né? Não tem problema, mas o ideal é que ela fique dentro dessa faixa. E o controle de umidade. O controle de umidade, eu acho que eu falei uma coisa errada para vocês, só me confirmem. O ideal é que fique na faixa de 40 até 70, 75%. Eu falei 85%, não falei? Eu não lembro, mas acho que foi. Então, esqueçam isso que eu falei e vamos voltar para o 40, 70, tá? 40, 70, 75 no máximo, tá bom? Professor, o professor falou ali de incidência de luz solar, a luz não solar também, a luz direta também não pode ser... Não, ela interfere também. Sim, ela interfere. A gente vai falar nisso mais à frente, tá? Tem um momento lá na frente que a gente vai falar sobre isso. A luz, a radiação de lâmpada também pode interferir. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Mas aqui, como a gente está falando mais, no momento, assim, da questão de ambiente mesmo, né, das questões ambientais, é a umidade, temperatura e a luz do sol, tá? Depois a gente fala de outras formas de incidência de radiação também, tá bom? Só para não confundir. A divisão, então, dentro dessa área de abastecimento tem que ser uma área de recepção, uma área de armazenagem e uma área de distribuição. Ter tudo separadamente para evitar que ocorra aquela questão de repente, você receber e distribuir o produto no mesmo lugar e daí causar confusão, daqui a pouco você não sabe se aquele produto é para armazenar ou se é para sair, se já foi passado pelo controle de qualidade ou não foi. Então, o ideal é que dentro da central de abastecimento a gente tenha 3 áreas específicas demarcadas, né, e que elas sejam respeitadas. Uma área só para receber medicamentos, recebeu, tal, tá tudo bem, vai para a área de armazenagem, fica lá na área de armazenagem, e no momento que o produto é solicitado, você vai lá, pega da área de armazenagem e deixa na área de distribuição, uma área separada, até que esse produto seja mandado para o local que solicitou. Áreas que, dentro da área de armazenagem, a gente precisa criar sub-áreas, então, para produtos que precisam de algum tipo de
armazenamento especial. Então, a gente vai ter uma área grande, onde a maior parte dos medicamentos vão ser armazenados. A gente chama essa área de armazenamento geral. Então, nesse local, a temperatura tem que estar na faixa de 20 a 22 graus, sem incidência de radiação solar e com uma umidade entre 40% e 70%, 75%, tá? Isso é para a maioria dos produtos, mas tem aqueles produtos inflamáveis, né, que podem explodir e tudo mais, então a gente vai armazenar separado. Cria uma sala para esses produtos, reforça essa sala, né, existem várias formas de reforçar essas paredes, pode ser colocado cintas de aço em todas as paredes para fazer esse reforço, ou pode aumentar, ou fazer de concreto, ou aumentar a espessura dessas paredes para que ela, né, se houver uma explosão, pegar fogo e ter uma explosão, essas paredes seguram a explosão ali dentro e não deixam passar para o resto da área de armazenamento. Exploda só com o farmacêutico dentro, né? Não, senhora, o farmacêutico tem que estar bem longe. Bem longe. Pode explodir com o produto que está lá dentro e ficar lá dentro, só. Outra área que pode precisar é uma área de armazenamento de termolábios. Daí você vai ter uma sala ou vai ter um espaço onde vão estar as geladeiras, freezers, se for o caso, né, para manter esses produtos nas condições adequadas de temperatura. Daí o ideal é que você tenha geladeiras especializadas, né, que detectem qualquer variação, qualquer oscilação de temperatura e relacionada com a energia, principalmente, e apitem, né, quando ocorrer algum tipo de oscilação. Área de armazenamento de medicamentos sob controle especial, então, armários fechados com chave ou uma sala fechada com chave. E área de armazenamento de radiofármacos, que vai estar, então, vai ser dependendo da quantidade de radiofármacos que você tem, que pode ser, então, de uma caixa de chumbo, né, até uma sala revestida de chumbo. Então, essas sub-áreas, elas são importantes dentro da área de armazenamento da central de abastecimento. O que mais? Área de dispensação interna. Então, é aquela área que você vai se utilizar para, dentro da farmácia agora, para fazer o preparo dos medicamentos, para fazer a separação dos medicamentos em dose, quando é o caso, né? Então, é uma área específica para isso. A gente já não está mais falando da área de armazenamento, a gente está falando já de uma outra área. Então, essa área é a área da farmácia onde vai ser feito todo o processo de manipulação, entre aspas, dos medicamentos, né? Separar em doses unitárias, embalar esses produtos, fazer todo esse processo. E também é um local que pode ser utilizado para análise de prescrição. A área de produção, manipulação, farmacotécnica seriam aquelas áreas específicas, né, para a produção realmente de medicamentos em uma escala semi-industrial ou para manipulação de medicamentos individualizados, né? Aí você vai precisar dessas áreas, daí vai depender da legislação de cada um. O Centro de Informações sobre Medicamentos não é obrigatório, lembrando, só é obrigatório para hospitais com mais de 500 leitos, e é um local, então, que pode ser até fora da área da farmácia, mas pode ser ali dentro da farmácia também, onde você vai ter, basicamente, uma biblioteca, vai ter alguns computadores com acesso à internet, né, para acessar as bases de dados. E é onde os farmacêuticos vão, então, buscar informações para atender as solicitações, as perguntas que vêm do pessoal de dentro do hospital. A área administrativa, então, é onde vai se fazer todas as atividades administrativas mesmo, né? Então, a questão da aquisição de medicamentos,
controle de estoque, estudo de consumo e custos, previsão de atividades, dentre outras atividades, porque vai ser nessa área que o farmacêutico vai também trabalhar quando ele tiver que preparar algum tipo de material para algum material informativo, algum material para treinamento. Então, outras coisas administrativas são feitas aí dentro desse local. E falando dos recursos humanos, só para relembrar vocês, para que vocês sejam liberados pelo conselho para trabalhar num hospital, tem que seguir algumas recomendações. Não é bem recomendação, porque não é só recomendado, é obrigatório, né? O conselho vai analisar algumas coisas, então ele vai dizer o seguinte: ou você frequentou uma disciplina de farmácia hospitalar ou algo semelhante que aborde farmácia hospitalar e que tenha uma carga horária de 54 horas. Se você tiver isso, você está apto, né? Não fez isso, ou a carga horária é menor, você pode fazer um curso de 80 horas reconhecido pelo conselho, ou fazer uma especialização, mestrado, doutorado na área de farmácia hospitalar. A questão da exigência de estágio é do hospital, não é do conselho. O conselho só exige que você comprove que você teve a disciplina. E aqui só falando da questão da assistência farmacêutica, que a gente está numa época bem problemática, que a gente não sabe direito como é que vai ficar, que tinha uma deliberação que falava que todo estabelecimento tinha que ter assistência farmacêutica integral, né, a partir de uma determinada data, e a gente está no imbróglio aí, porque entraram com recursos, liminares, não sei o que, para que isso não acontecesse. Então, por enquanto está decidido que hospitais que têm menos de 50 leitos e que trabalham só na forma de dispensário, ou seja, não fazem separação de dose, nada disso, simplesmente pegam o medicamento na caixa e entregam lá nas enfermarias, não estão precisando de farmacêutico. Basicamente isso. Tá, daí até alguém perguntou, mas e se tiver medicamento com controle especial? Aí fica na questão anterior. Era obrigatório 2 horas diárias. Fica com as 2 horas diárias, só, tá? Se não tiver medicamento controlado, nem estão pegando farmacêutico. E por último, lembrando, né, que os técnicos e auxiliares, muitas vezes, eles chegam sem nenhum tipo de conhecimento dentro dos hospitais, dentro das farmácias, e a gente tem que fazer um treinamento. Esse treinamento tem que ser um treinamento inicial e não pode parar por aí. A gente tem que fazer treinamentos constantes dentro da farmácia hospitalar para sempre manter o nosso auxiliar, o nosso técnico atualizado. E isso não é só em relação, essas atualizações não são só em relação ao trabalho dele, às técnicas, né? Não, está relacionado com um monte de coisa. Preocupação com infecções hospitalares, então, para que ele tome cuidado, né? As infecções dentro dos hospitais são bastante graves, né? Então, para que ele tome cuidado, ele tenha esse cuidado. Em relação a custos, né, para que ele tome cuidado também na hora de manipular os medicamentos, saber que tem medicamento que custa um carro, né, e também entender um pouquinho de epidemiologia, para que ele entenda as doenças, ele entenda a transmissão de certas doenças e assim por diante. E basicamente é isso que a gente tem para vocês como material de prova. Tranquilo aqui? Até então, sim, não está muito complicado, dá para tirar um 7.1. Então tá bom. Então, eu vou... Mas eu tenho uma dúvida rapidinha, talvez não seja dessa matéria em específico.
Mas, com certeza, numa farmácia hospitalar existe um POP, né? Sim. E esse Existe. POP, ele é feito totalmente pelo farmacêutico em todas as áreas do hospital, ou ele faz só na parte dele? Na parte que cabe respeito a ele, que diz respeito? Os POPs não, os POPs são feitos, que eu saiba, pelo menos, cada um faz nas suas áreas específicas, né? A A farmácia parte da tem que ter o seu enfermagem tem POP. que fazer um POP. Sim, sim. Aí é de responsabilidade do pessoal da enfermagem. Porque na farmácia de dispensação é feito um POP só e o farmacêutico, o RT no caso, ele é responsável por todo ele, né? Ele é Desde responsável, isso. no hospitalar ele já tem só a área dele só. Outras áreas Sim, são sim. Até responsabilidade de outro. porque a gente não tem as, entre aspas, manhas, né, de outras áreas. Então, de repente, se tem um POP lá para o pessoal de enfermagem de, sei lá, administração, passagem de sonda. Alguém aqui sabe passar sonda? Eu fiz uma vez um bonequinho, mas não deu boa, não. Acabei com o boneco. Por quê? Porque não faz parte da nossa área de atuação, né? Não é um tipo de atividade que a gente faça. Então, a gente não vai ter as manhas para fazer um documento desses, né? Então, quem tem as manhas é que tem a condição de fazer. Uhum. Mas existem vários POPs, daí cada um com a sua área. Sim, sim. Beleza, era mais Beleza? uma curiosidade mesmo. Beleza. Bom, Professor, eu vou... só mais uma dúvida. O professor falou ali quanto à metragem da farmácia dentro do hospital. E o hospital que tem mais do que uma farmácia? Tem alguns hospitais que tem duas, três, vai considerar a área da mesma total e daí dividir entre todas as farmácias, ou vai ser cada farmácia com uma área só? Não, a área total. Daí você divide. Tem farmácia satélite aqui, tem farmácia satélite ali, né? Divide tudo. Tem uma central de abastecimento que é separada. Eu quero que seja separada, então eu vou dividir nisso também. Mas, na verdade, assim, é bastante relativa essa questão, sabe? Só para a gente ter realmente uma noção, porque vamos pensar o seguinte, hoje construir um hospital tem uma certa demanda. Amanhã, essa demanda já aumentou. A gente sabe que os hospitais estão cada dia mais atendendo cada dia mais pessoas, né? Então, o giro de pessoas é cada vez maior, isso significa que o giro de medicamentos e produtos é cada vez maior. Vai chegar um determinado momento que ela vai ficar super apertada, não tem jeito. É só realmente para a gente ter uma noção de espaço, para quem for construir, ter uma noção do que é necessário e mais ou menos do que a gente vai precisar inicialmente. Mas isso é por um tempo só, porque realmente vai chegar um determinado momento que já não vai ser suficiente. Tá? Beleza. Então tá. Gente, eu vou só parar de gravar aqui, que a gente tem uma coisinha bem rápida para fazer. Vamos ver se dá certo.